Olá, meu nome é Monique Ornelas, eu sou terapeuta corporal e hoje a gente vai falar sobre coluna. Coluna é essa coisa que dói na maioria das pessoas, né? Para que serve a coluna? Ela tem uma associação à nossa postura. Tanto é que desde pequenininhos nossos pais falam pra gente: olha como é que você tá sentado, menino! Abre esses braços! Aí tá sempre te alinhando na sua postura. Usando esta palavra aí, ó, postura, a coluna está associada à sua postura na vida. Mas a sua postura o quê? Em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação ao quê? Em relação a si mesmo. Dentro da metafísica, que é essa ciência que entende que nós somos criadores da realidade, ela entende que o meio está para nós. Então, todas as correlações é em relação a mim, em relação ao meio. Quando a gente tem um desvio de coluna, seja em alguma parte da coluna, significa que naquela área da coluna onde eu tive um desvio, eu desviei de quem? Do caminho, do motorista, da estrada? Não, eu me desviei de mim mesmo. Em alguma parte, naquela área da coluna, que eu tenho uma coisa torta, que eu tenho um desvio, que ela é mais para frente, que ela é mais para trás, alguma decisão, alguma escolha, alguma crença interna, algum caminho que eu tomei na minha vida fez com que eu me desviasse totalmente da essência que alimenta aquela área da minha vida. Então a coluna, ela fala sobre essa postura que eu tenho. Tanto é que se eu tô triste, eu fico amuadinho. Se eu tô alegre, eu fico aberto, né? Qualquer estado emocional é muito revelador em relação à coluna. Você consegue ver, né, uma pessoa, se ela tá triste, se ela tá deprimida, pela forma na qual ela se coloca. Além da coluna estar associada com a nossa postura, existe uma dinâmica muito importante que a gente precisa entender do porquê algumas pessoas têm problemas em algumas partes da coluna e outras não. Ela tem um desenvolvimento dela desde a infância, desde quando a gente é pequenininho, até o resto da vida da gente, a nossa coluna ela vai se desenvolvendo. Tá? Então, se em alguma parte desse desenvolvimento da minha vida eu fui carente, eu vou ter uma fragilidade na minha coluna. Não só o desenvolvimento físico. Eu vou dar um exemplo rápido para você entender. Digamos que a gente está lá no bebezinho, a bebezinho está começando a engatinhar, aí ele quer levantar, né? Aí ele vai lá, sobe, cai. E aí o que ele faz de novo? Aí ele vai, tenta subir de novo. Esse cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar é um aprendizado não só para os músculos das pernas, para o quadril da criança, mas é um aprendizado emocional para a vida dela no futuro, onde ela precisa ter resiliência para ela o quê? Cair e levantar. Então, esse é uma das primeiras partes da coluna que são desenvolvidas fisicamente e emocionalmente. Se uma pessoa que passou pela fase da infância, ela não teve esse aprendizado bem desenvolvido, toda vez que ela caía, o papai e a mamãe ia querendo proteger, e aí levantava ela, filhinho, não doeu. Não deixou que ela desenvolvesse essa força de cair, essa autopercepção de que ele pode ir, de que ele, mesmo ele caindo, ele sempre vai conseguir levantar, ele vai ter uma deficiência na vida dele, mental, emocional e, obviamente, a lombar dele sempre vai ser um problema na vida dele. Ele vai ter uma dificuldade interna nessa dinâmica, nessa autoproteção. Isso eu estou dando o exemplo da lombar. Cada parte da coluna, ao longo da vida da gente, ela passa pelo seu desenvolvimento físico, mental e emocional. Então, por isso que às vezes a gente simplesmente se desvirtua do nosso eixo, que é o que a coluna simboliza pra gente, da nossa postura com a vida. Porque ao longo daquele desenvolvimento, eu não soube lidar com aquela dinâmica e eu não consegui desenvolver uma coluna forte que ela me permita ir para a vida, encontrar os meus desafios, transpassá-los, conquistar as coisas que eu quero, porque, na verdade, é para isso que o corpo físico serve, né? Então, esse foi o papo sobre a coluna. Vou
pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dar aquele joinha esperto, deixa comentário, pode pedir temas, pode fazer pergunta e a gente se vê no próximo vídeo.